Meu nome é Helena, tenho 34 anos, e o dia em que meu irmão me abandonou sozinha em um hospital na Espanha com meu pai agonizando, começou com ele fazendo as malas do hotel enquanto eu tremia na sala de espera da UTI. Deixa ela cuidar. A gente vai embora para o Brasil, ele disse para minha cunhada, como se eu fosse a empregada da família. Camila já estava no Booking alterando os voos. Meu pai tinha acabado de ter um AVC grave há 3 horas. 3 horas. E eles já estavam fugindo. O que eles não sabiam é que 7 dias antes, meu pai tinha entregado um envelope lacrado para a enfermeira-chefe do hospital, onde ele fazia check-ups de rotina. Dentro desse envelope estava a verdade que eles passaram 10 anos tentando esconder. E quando aquela enfermeira trouxe o envelope até mim naquela sala de espera vazia, enquanto eles faziam as malas a 3 quarteirões dali, tudo mudou. Mas para você entender como chegamos até aqui, preciso voltar um pouco. Eu e meu irmão Rafael sempre fomos próximos. Crescemos em São Paulo, numa família de classe média que lutou muito para dar conforto para a gente. Meu pai, Antônio, tinha uma pequena empresa de importação. Nada gigante, mas dava para viver bem. Minha mãe faleceu quando eu tinha 22 anos. Câncer. Foi rápido, doloroso e nos deixou completamente perdidos. Rafael tinha 26 na época. Nos primeiros anos depois da morte dela, ficamos ainda mais unidos. Dividíamos o cuidado com o pai, que ficou devastado. Eu morava perto, passava quase todo dia lá. Rafael também na época. Tudo começou a mudar quando ele conheceu a Camila. Ela apareceu num churrasco de amigos, 6 anos depois da morte da minha mãe. Loira, unhas sempre feitas, aquele tipo de mulher que você olha e já sabe que está calculando o preço de cada coisa ao redor. Desde o primeiro dia, ela olhou para mim como se eu fosse um móvel velho que alguém esqueceu de jogar fora. Eu tentei ser receptiva. Levei um presente quando Rafael me apresentou ela formalmente. Um livro de receitas que eu achei lindo. Ela sorriu, agradeceu, e eu nunca mais vi aquele livro. Meses depois, quando fui na casa deles pela primeira vez, vi o livro no banheiro de visitas, sendo usado como apoio para deixar o vaso sanitário mais alto por causa do gato dela. Ah, é que o Bento não alcançava direito, ela disse rindo, quando viu minha cara. Mas que ideia boa a sua, viu? Ficou na altura certinha. Rafael riu junto. Eu engoli o desconforto. As coisas só pioraram depois que eles casaram. A Camila tinha uma forma muito particular de me excluir, que era quase impossível de chamar atenção, sem parecer que eu estava sendo sensível demais. Sabe quando alguém te corta na conversa, mas de um jeito que parece acidental? Quando esquecem de te avisar de um almoço de família, mas depois dizem: "Ai, achei que o Rafael tinha te falado." Quando fazem comentários sobre como você ainda mora sozinha, como se fosse uma doença. Deve ser tão solitário, né, Helena? Chegar em casa e não ter ninguém te esperando. Ela disse uma vez, num Natal. A gente estava na casa do meu pai. Ela estava grávida de 3 meses do primeiro filho. Eu não aguentaria. Mas você sempre foi mais independente. Independente. A palavra que pessoas casadas usam quando querem dizer sozinha e provavelmente há algo errado com você. Eu era gerente de RH numa empresa boa. Ganhava bem. Tinha amigos. Mas na cabeça da Camila, eu era a solteirona falhada que vivia pegando no pé do irmão dela. Só que eu não pegava no pé de ninguém. Eu só existia. E aparentemente, isso já era demais. As coisas ficaram realmente tensas quando meu pai começou a envelhecer de verdade. Ele tinha 68 anos quando Rafael e Camila casaram. Agora estava com 74. Ainda lúcido, ainda ativo, mas visivelmente mais cansado. A empresa ele tinha vendido 3 anos antes. Uma decisão inteligente. Investiu o dinheiro, comprou mais 2 apartamentos para alugar além do que ele morava. Tinha uma vida confortável. E claro, isso chamou a atenção da Camila. Eu comecei a notar as visitas estratégicas. Rafael e Camila apareciam na casa do meu pai sempre que ele mencionava ir ao banco, sempre que tinha reunião com o contador. A gente só quer ajudar, Helena. Rafael me disse uma vez quando comentei. O pai tá ficando velho, tem que ter alguém acompanhando essas coisas. Ele tem 74 anos, não 94. Ele é perfeitamente capaz. Você sempre foi tão controladora com ele. Camila emendou, aquele sorrisinho de quem acabou de te dar um checkmate. Deixa o homem respirar, gente. A gente só quer garantir que ele tá bem. Controladora. Porque eu visitava meu pai 3 vezes por semana. Porque eu ligava para saber se ele tinha tomado os remédios. Porque eu estava presente. Mas quando eles apareciam com calculadora e perguntas sobre planejamento sucessório, isso era cuidado. O pior foi no aniversário de 75 anos dele. A gente fez uma festa pequena. Só família e amigos próximos. Meu pai estava feliz, contando histórias antigas, rindo. No meio da festa, Camila se levantou com uma taça na mão.
Eu queria fazer um brinde, ela disse com aquela voz de quem ensaiou na frente do espelho. Pro nosso patriarca, seu Antônio, um homem que construiu tudo do zero, que sempre colocou a família em primeiro lugar. E eu queria agradecer também, porque sei que nos próximos anos, quando o senhor precisar de ajuda com as coisas mais complexas da vida, vai poder contar com a gente. Eu e o Rafael estamos aqui, para tudo. Todo mundo achou lindo, bateram palma, meu pai sorriu, mas eu vi aquele microsegundo onde ele olhou para ela com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não foi gratidão, foi algo mais parecido com estudo, como se ele estivesse anotando mentalmente alguma coisa. Depois da festa, quando eu estava guardando as coisas, meu pai me chamou na varanda. Você viu o que eu vi? Ele perguntou, acendendo um cigarro. Ele tinha voltado a fumar escondido depois dos 70. O que, pai? Sua cunhada. Ela tá ensaiando para um papel que ninguém ofereceu ainda. Eu ri, mas foi um riso triste. O Rafael não vê, pai. Eu sei. Ele deu uma tragada longa. Mas eu vejo. E você vê. E isso vai ter que ser suficiente por enquanto. Não entendi na época o que ele quis dizer com por enquanto. As coisas escalaram quando meu pai mencionou que queria fazer uma viagem pela Europa, um sonho antigo. Ele e minha mãe sempre planejaram fazer isso juntos quando se aposentassem, mas ela morreu antes. Agora, ele queria realizar o sonho deles, mesmo que sozinho. Ou melhor, ele me convidou para ir junto. Sua mãe tinha uma lista de lugares, ele me disse, mostrando um caderninho velho. Era a letra dela: Barcelona, Paris, Roma, Lisboa. Pensei que podíamos fazer isso juntos. Você, eu e... Bom, Rafael e Camila também, se quiserem. Ele ofereceu pagar a viagem de todo mundo. 45 dias pela Europa. Hotel, passeios, tudo. Um presente de despedida, ele disse. Não sei quantos anos ainda tenho de perna boa. Rafael topou na hora. Camila também, mas com ressalvas. 45 dias é muito tempo, sogro, ela disse, já calculando. E hotéis para 4 pessoas, isso vai sair caro. Eu pago, meu pai repetiu tranquilo. É um presente, para a família. Ela olhou para Rafael. Ele olhou para ela. Alguma coisa foi comunicada naquele olhar que eu não fui incluída. Tudo bem, ela concordou, finalmente. Mas tem que ser num período bom. Não posso perder contratos. Ela trabalhava como designer freelancer, coisa que ela sempre fazia questão de enfatizar quando queria parecer muito ocupada. Marcamos para agosto, verão europeu. Compramos passagens, reservamos hotéis. Meu pai estava animado de um jeito que eu não via há anos. Ele imprimiu o caderninho da minha mãe, ampliou, fez todo um roteiro. Cada cidade que ela tinha escrito, a gente ia visitar, mas 3 semanas antes da viagem, começaram os problemas. Camila começou a sugerir mudanças no roteiro. Barcelona é tão clichê, né? A gente podia ir para Ibiza, é pertinho. Meu pai queria Barcelona porque era o primeiro lugar da lista da minha mãe. Ele foi educado, mas firme. A gente vai para Barcelona, ela retrucou. Seu Antônio, o senhor tem que pensar também no que a gente quer, né? Não é só sobre o passado. Eu vi meu pai fechar a cara, mas ele não respondeu. Só disse, o roteiro já está feito. Na semana da viagem, teve outra situação. A gente ia se encontrar no aeroporto. Eu tinha oferecido para buscar meu pai de carro. A gente ia junto. Rafael e Camila iam por conta própria. Mas quando cheguei na casa do meu pai, Rafael já estava lá. Achei melhor eu levar ele. Rafael disse, você dirige muito mal, Helena. Ainda mais com aquele Civic velho. Meu carro tem 5 anos. Pois é. Camila apareceu da cozinha com uma xícara de café. Velho. Meu pai estava com a mala pronta na sala. Ele me olhou, depois olhou para o Rafael. Eu vou com a Helena. Ele disse simples. Pai, não seja teimoso. É mais prático. Eu vou com minha filha. O clima ficou gelado. Fomos eu e ele. Rafael e Camila foram separados. No aeroporto, mal falaram comigo. A viagem começou bem. Barcelona foi incrível. Meu pai chorou na Sagrada Família, segurando o caderninho da minha mãe. Ela ia amar isso, ele disse. Eu segurei a mão dele. Rafael tirou foto, mas estava no celular na maior parte do tempo. Camila reclamou do calor, da comida, do preço de tudo. Em Paris, a tensão aumentou. A gente foi visitar o Louvre. Meu pai queria ver a Mona Lisa, óbvio. Camila reclamou da fila. Isso é tão turístico? A gente podia estar fazendo algo mais autêntico. Como o quê? Eu perguntei, genuinamente curiosa. Sei lá. Um café charmoso, compras. A gente tá num dos maiores museus do mundo, Camila. E eu tô entediada. Rafael ficou do lado dela. Pai, a Camila tem um ponto. A gente podia dividir. Vocês vão pro museu, a gente vai fazer outra coisa. Meu pai ficou visivelmente chateado, mas concordou. Tudo bem, a gente se encontra no hotel. Fomos só nós dois. E foi lindo. Passamos horas ali.
Meu pai estava feliz. Sua mãe teria odiado as filas, mas amado cada segundo, ele disse rindo. Quando voltamos para o hotel, Rafael e Camila não estavam. Chegaram 4 horas depois, cheios de sacolas. A gente encontrou umas lojas incríveis, Camila disse mostrando as compras. Roupa, bolsa, perfume, tudo caro. Você pagou com o cartão que eu te dei para emergências? Meu pai perguntou para o Rafael. Rafael hesitou. Usei um pouco, mas a gente repõe, pai. Meu pai não disse nada, mas eu vi aquele olhar de novo, aquele olhar de quem está anotando. Em Roma, foi pior. Meu pai quis visitar o Vaticano. Era importante para ele, tinha a ver com a fé. A gente foi todos juntos dessa vez, mas no meio da visita, ele começou a passar mal. Tontura, suor frio, ficou pálido. Pai, senta aqui, eu disse assustada. Você tomou o remédio da pressão hoje? Ele acenou que sim, mas estava confuso. Rafael e Camila se aproximaram. O que aconteceu? Rafael perguntou. Ele tá passando mal. Acho melhor a gente voltar pro hotel ou procurar um médico. Camila suspirou, bem alto. A gente mal começou o tour. Eu olhei para ela incrédula. Ele tá passando mal, Camila. Eu sei, mas não dá para ele sentar um pouco e depois a gente continua? A gente voou até aqui. Não dá para desperdiçar o dia. Desperdiçar o dia? Você tá ouvindo o que você tá falando? Helena, calma, Rafael interveio. A Camila só tá dizendo que a gente pode esperar um pouco. Vê se melhora. Se não melhorar, a gente volta. Meu pai estava sentado num banco, cabeça baixa. Eu me ajoelhei na frente dele. Pai, como você tá? Só tonto, filha. Deve ser o calor. A gente volta pro hotel. Não, vocês continuem. Eu espero aqui. De jeito nenhum. Rafael e Camila ficaram visivelmente irritados. Voltamos pro hotel. Meu pai dormiu o resto da tarde. Eu fiquei no quarto ao lado, checando ele a cada hora. Rafael e Camila saíram para jantar, sozinhos. Quando voltaram, Camila estava visivelmente embriagada. Tomamos um vinho de 200 euros, ela anunciou rindo. Foi maravilhoso. Você devia ter ido, Helena. Eu estava cuidando do nosso pai. Ah, para. Ele tá bem. Era só um chilique de velho. Eu vi vermelho. Repete isso. Você ouviu. Rafael interveio, mas sem força. Camila, vai dormir. Você bebeu demais. Eu não bebi nada demais. Eu só tô falando a verdade que ninguém aqui tem coragem de falar. A gente tá de babá de velho nessa viagem. Eu podia estar em Santorini agora, mas não. A gente tem que ficar arrastando o sogro por aí. Meu pai estava na porta do quarto dele. Eu não tinha visto ele sair. Ele ouviu tudo. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Pai, Rafael tentou, mas meu pai levantou a mão. Não, ele disse com uma calma que me assustou. Não diz nada. Ele olhou para Camila, depois para o Rafael, depois para mim. E então, sem dizer mais nada, entrou no quarto e fechou a porta. Camila levou uns 5 segundos para perceber a gravidade. Deixa pra lá, ela resmungou. E foi pro quarto dela. Eu bati na porta do meu pai. Pai, estou bem, filha. Vai dormir. Mas eu sabia que ele não estava bem. No dia seguinte, acordei cedo e fui checar ele. Batia na porta, mas ele não respondia. Entrei com a chave reserva que eu tinha. Ele estava dormindo, mas respirando de forma estranha, pesado. Pai, acorda. Ele abriu os olhos devagar. Estava muito pálido, suando. Tô bem, Helena. Você não tá bem. A gente vai num hospital. Não precisa. Pai, para de ser teimoso. Agora. Chamei Rafael. Ele saiu do quarto com cara de sono. O que foi? O pai tá mal. Vamos no hospital. Dessa vez, até a Camila não reclamou. Fomos num pronto-socorro. Os médicos avaliaram meu pai, fizeram exames, pressão alta, desidratação, mas nada grave. Receitaram medicamentos mais fortes, recomendaram repouso. Precisava mesmo vir aqui por isso? Camila murmurou no corredor enquanto a gente esperava. Sim, eu respondi seca. O médico sugeriu que meu pai fizesse um check-up mais completo, já que ele tinha histórico de problemas cardíacos leves. Tem um hospital excelente aqui perto, onde o senhor pode fazer uma bateria de exames. É rápido, seguro, vale a pena. Meu pai concordou. Agendamos para 2 dias depois. Voltamos para o hotel. O clima estava péssimo. Rafael e Camila mal conversavam comigo. Meu pai estava quieto, introspectivo. Naquela noite, ele me chamou no quarto dele. Helena, senta aqui. Sentei na beirada da cama. Ele estava sério. Eu preciso te falar uma coisa. O que foi, pai? Ele respirou fundo. Eu sempre soube que quando eu morresse, ia ter briga. Seu irmão, ele mudou. Não sei se foi a Camila que mudou ele, ou se ele sempre foi assim e eu não quis ver, mas mudou. Pai, deixa eu terminar. Eu sempre me esforcei para ser justo com vocês dois. Sempre. Mas justiça não é dar igual para todo mundo. Justiça é dar para quem merece. Meu coração apertou. O que você tá falando? Você é a única que sempre esteve aqui. Não por interesse, mas porque você me ama. Eu sei a diferença, Helena. Eu não sou burro.
Pai, não fala assim. O Rafael te ama. O Rafael me ama sim, mas a Camila não. E ele deixa ela falar. Ele deixa ela me tratar do jeito que ela me trata. E isso me diz algo sobre ele. Eu não soube o que responder, porque era verdade. Eu fiz alguns ajustes nas minhas coisas, filha. Quando a gente voltar pro Brasil, você vai entender melhor. Mas quero que você saiba que tudo que eu fiz pensando em você, em proteger você. Do quê? Deles. Eu senti um calafrio. Pai, você tá me assustando. Ele sorriu, mas foi triste. Não é pra assustar, é pra você ficar tranquila. Você sempre cuidou de mim. Eu só tô fazendo o mesmo por você. No dia seguinte, ele foi fazer os exames no hospital. Eu acompanhei. Rafael e Camila ficaram no hotel. É só check-up, né? A gente se encontra depois, Rafael disse. No hospital, os médicos foram atenciosos. Fizeram ultrassom, eletro, sangue, tudo. Demorou umas 4 horas. Quando terminaram, liberaram meu pai, mas pediram para ele voltar em uma semana para buscar os resultados completos. Alguns exames demoram um pouco mais para processar. Ele concordou. Não tem problema. A gente ainda vai estar pela Europa. Foi no caminho de volta para o hotel que percebi que meu pai estava estranho. Quieto demais, olhando pela janela do táxi com aquela cara de quem está tomando uma decisão difícil. Pai, tá tudo bem? Tá, filha. Só cansado. Mas não era cansaço. Era outra coisa. Nos dias seguintes, a gente continuou o roteiro. Fomos para Portugal. Lisboa foi linda. Meu pai parecia mais leve, mais presente. Tirou centenas de fotos. Comprou lembrancinhas. Parecia em paz. Rafael e Camila estavam mais cordiais, mais distantes. Eles faziam o próprio roteiro na maior parte do tempo. A gente só se encontrava para jantar. E os jantares eram tensos. Conversas rasas. Silêncios longos. Quando chegou o dia de voltar para Roma para buscar os resultados dos exames, só eu acompanhei meu pai de novo. Rafael e Camila ficaram em Lisboa. A gente já viu Roma, Camila disse. E voos internos são caros. Voltamos para Roma só nós dois. Pegamos os resultados. Estava tudo bem. Pressão controlada, coração estável. Os médicos elogiaram meu pai pela disciplina com os remédios. Ele sorriu. Agradeceu. Mas antes de a gente sair, ele pediu para falar com a enfermeira-chefe, uma mulher espanhola simpática, de uns 50 anos, chamada Teresa. Eu estava do lado dele, sem entender. Teresa, eu preciso de um favor, meu pai disse em inglês. Claro, senhor Antônio. O que o senhor precisa? Ele tirou um envelope da bolsa, lacrado, grosso. Eu preciso que você guarde isso. E se algo acontecer comigo, qualquer coisa, você entrega para minha filha, só para ela. Teresa olhou para o envelope, depois para mim, depois para ele. Senhor, o senhor tá bem? Os exames? Não é sobre os exames, é sobre precaução. Pai, que isso? Eu perguntei, assustada. É só um seguro, filha. Só um seguro. Teresa pegou o envelope, ainda sem entender completamente. Eu vou guardar, mas o senhor tem certeza? Absoluta. A gente saiu do hospital. Eu tentei perguntar de novo, mas meu pai mudou de assunto. Vamos comer um gelato? Sua mãe amava gelato. Fomos. Comemos gelato. Rimos. Ele contou histórias da minha mãe. Foi um dos dias mais bonitos da viagem. Voltamos para Lisboa no dia seguinte. Rafael e Camila estavam no hotel. Eles tinham ficado de comprar as passagens de volta para o Brasil. A viagem estava acabando. Mais 5 dias e a gente ia embora. Compraram as passagens? Eu perguntei. Compramos, Rafael confirmou. Mesma data para todo mundo. Vou à noite. Meu pai assentiu. Ele parecia cansado. Vou descansar um pouco. Os últimos dias em Portugal foram bons. Menos tensos. Talvez porque todo mundo sabia que aquela convivência forçada estava acabando. Fomos em Sintra. Conhecemos o Palácio da Pena. Meu pai adorou. Camila até sorriu nas fotos. Na última noite, a gente jantou em um restaurante português tradicional. Bacalhau, vinho verde, a experiência completa. Meu pai fez um brinde. Pra família, ele disse. Pra gente que fica, pra gente que vai e pra gente que nunca esquece de onde veio. Foi bonito. Rafael estava emocionado. Camila fingiu estar. Eu abracei meu pai, mas no dia seguinte, tudo desmoronou. A gente ia pro aeroporto de noite. Voo era 00:30, mas de manhã, quando acordei, tinha mensagem do Rafael. Pai passou mal, tá no banheiro. Acho que é intoxicação. Corri pro quarto deles, bati na porta. Camila abriu. Onde ele tá? No banheiro. Tá vomitando. Entrei. Meu pai estava sentado no chão, pálido, suando. Pai, o que você tá sentindo? Dor de cabeça, muita dor, tontura. A gente vai no hospital. Agora. Não precisa, filha. Deve ser o bacalhau. Ele não terminou a frase. Os olhos dele viraram. Ele desmaiou. Eu gritei. Rafael chamou a ambulância. Os paramédicos chegaram em 10 minutos. Levaram meu pai. Eu fui junto. Rafael e Camila vieram atrás.
No hospital, os médicos agiram rápido, fizeram tomografia. Era um AVC, acidente vascular cerebral, isquêmico, grave. Precisamos internar ele imediatamente, o médico disse. Vamos fazer o tratamento de trombólise. Mas é sério, vocês precisam estar preparados. Preparados. Que palavra horrível. Meu pai foi para a UTI. Eu fiquei na sala de espera, tremendo. Rafael estava ao meu lado, pálido. Camila estava no celular. 3 horas. Ficamos 3 horas esperando notícias. Os médicos disseram que tinham conseguido desobstruir a artéria, mas o quadro era instável. Podia melhorar, podia piorar. Tinha que esperar. Foi quando Rafael se levantou. Eu preciso ir no hotel. Como assim? Eu perguntei, sem entender. A gente perdeu o voo, Helena. Não tem mais voo hoje. Eu preciso remarcar e pegar as coisas. Agora? Sério? Eu volto logo. Ele saiu. Camila foi junto. A gente volta em 1 hora. Fiquei sozinha. 1 hora virou 2. 2 viraram 3. Liguei pro Rafael. Ele atendeu. Fundo, eu ouvia barulho de zíper. Barulho de mala. Rafael, vocês vão demorar? Helena. Ele hesitou. A gente decidiu uma coisa. Meu sangue gelou. A gente vai voltar pro Brasil. Como assim? A gente não pode ficar aqui, Helena. Eu tenho trabalho. A Camila também. A gente não tem como ficar semanas num país estrangeiro esperando. E o pai tem o plano de saúde internacional. Ele tá coberto. Você pode ficar. Você tem mais flexibilidade no trabalho. Você tá falando sério? Helena, não torna isso mais difícil do que já é. Mais difícil? O nosso pai tá na UTI. E ele tá sendo bem cuidado. Médicos, enfermeiros, tudo. Você pode ficar com ele. Deixa ela cuidar. A gente vai embora pro Brasil. Deixa ela cuidar. Deixa ela cuidar como se eu fosse a funcionária. Como se fosse minha obrigação. Como se eles estivessem me fazendo um favor de permitir que eu cuidasse do meu próprio pai. Rafael, minha voz falhou. Você não pode fazer isso. Já tá feito, Helena. A gente já alterou as passagens. A gente voa hoje à noite. Vocês vão me abandonar aqui sozinha? Você não tá sozinha. Tem os médicos. E a gente liga. Ajuda com o que precisar. Desliguei na cara dele. Fiquei ali, sentada, tremendo. Não de frio, de raiva, de choque, de uma tristeza tão profunda que eu não conseguia nem chorar. Olhei ao redor. A sala de espera estava vazia. Hospitais portugueses de madrugada são lugares tristes, silenciosos. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Meu pai lutando pela vida a alguns metros dali e eu ali, abandonada pelo meu próprio irmão. Liguei pro Rafael de novo. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Por favor, não faz isso. Por favor. Ele respondeu 15 minutos depois. Sinto muito, Helena, mas é a decisão certa. Boa sorte. Boa sorte. Não, a gente te ama. Não forças. Boa sorte. Como se eu tivesse indo fazer uma prova. Fiquei ali não sei quanto tempo. Podia ter sido 10 minutos. Podia ter sido 1 hora. Eu estava entorpecida. Foi quando a enfermeira Teresa apareceu. Eu não tinha visto ela desde que a gente tinha voltado para buscar os resultados dos exames, 1 semana atrás. Mas ela estava ali, no Hospital de Lisboa, caminhando direto para mim. Helena, olhei para ela. Teresa? Sim, eu trabalho aqui também. Alguns dias na semana. Eu faço esquema de cobertura entre os 2 hospitais. Ela estava carregando algo, o envelope. Aquele envelope lacrado que meu pai tinha deixado. Seu pai me pediu para guardar isso. E me pediu para entregar para você se algo acontecesse com ele. Qualquer coisa. Minhas mãos tremeram quando peguei. Ele sabia? Não sei. Mas ele foi muito claro. Se algo acontecer comigo, você entrega só para ela, para Helena, para mais ninguém. Abri o envelope. Dentro tinha 3 procurações com firma reconhecida em cartório brasileiro, me dando poderes totais sobre todas as contas e bens do meu pai. 2 escrituras. Uma do apartamento onde ele morava, em meu nome. Outra de uma casa na praia que eu nem sabia que ele tinha comprado, também no meu nome. Documentos de ações, investimentos, tudo em meu nome como beneficiária direta. E uma carta, manuscrita. Minha filha Helena, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. E se algo aconteceu, eu sei exatamente como seu irmão e sua cunhada reagiram. Eu sei porque eu os conheço, melhor do que eles pensam que eu conheço. Nos últimos 2 anos, desde que a Camila entrou na família, eu observei. Observei as visitas estratégicas, observei as perguntas sobre dinheiro, observei a forma como eles te tratam e observei a forma como você, mesmo sendo tratada assim, nunca deixou de me amar, de me cuidar, de estar presente. Eu fiz essas mudanças nos meus bens há 6 meses, transferi tudo para você.
A casa, o apartamento, os investimentos, tudo. Deixei uma parte pequena em conta corrente no nome do Rafael. Uns 50 mil reais. É o suficiente para ele não poder dizer que foi deserdado. Mas é só isso. O resto, tudo, é seu. Eu não fiz isso por raiva. Fiz por amor. Amor por você. E por justiça. Você merece. Você sempre mereceu. Seu irmão vai ficar bravo. Sua cunhada vai surtar. Mas não se sinta culpada. Você não roubou nada de ninguém. Eu dei para você, porque você foi a única que realmente esteve comigo, não por interesse, mas por amor. Sobre essa viagem, eu sabia que algo podia acontecer. Meu coração não tá bem há tempos. Os médicos me avisaram. Por isso, deixei esse envelope com Teresa, por precaução e por proteção. Proteção a você. Se eu sobreviver a isso, a gente vai rir dessa carta juntos. Se eu não sobreviver, quero que você viva. Viva bem, viva sem culpa. E viva sabendo que você foi a melhor filha que um pai poderia ter. Não deixe eles te convencerem do contrário. Não deixe eles te fazerem sentir que você não merece. Você merece. Você sempre mereceu. Te amo, filha. Sempre amei. Sempre amarei. Seu pai, Antônio. Eu chorei. Chorei ali no meio da sala de espera, segurando aquela carta, enquanto Teresa me abraçava. Não sei quanto tempo ficamos assim, mas quando eu parei, quando consegui respirar de novo, eu sabia o que tinha que fazer. Liguei para o Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Helena, a gente já tá indo pro aeroporto. Volta, eu disse. Calma. O quê? Volta pro hospital. Agora. Helena, a gente já conversou sobre isso. Não dá. Não é um pedido, Rafael. É uma ordem. Ordem? Você enlouqueceu? Eu tenho procuração total sobre o pai. Todos os documentos, todos os bens, tudo. Tá tudo comigo. Ele deixou tudo comigo. E se vocês não voltarem para o hospital agora, eu vou bloquear todos os acessos, todas as contas e vocês não vão ver um centavo. Silêncio. Você tá mentindo. Tô com os documentos na mão, Rafael. Procurações, escrituras, tudo. Registrado em cartório há 6 meses. O pai já sabia. Ele sempre soube. Mais silêncio. Eu tô mandando uma foto dos documentos agora. Olha a data, olha as assinaturas, olha o nome dele e olha o meu nome como beneficiária. E agora, me escuta bem. Vocês voltam pro hospital ou eu faço questão de tornar a vida de vocês um inferno jurídico. Desliguei. Mandei as fotos, esperei. 20 minutos depois, Rafael ligou. A voz dele estava trêmula. A gente tá voltando. Bom, desliguei de novo. Eles chegaram no hospital em meia hora. Estavam descabelados, suando, carregando as malas. Camila tinha o rosto vermelho, inchado de tanto chorar, ou de tanta raiva. Não sei. Você mentiu pra gente, Rafael gritou quando me viu. Você mentiu esse tempo todo. Eu não menti nada. Eu não sabia de nada disso até 20 minutos atrás. Quem sabia era o pai. E ele tinha razões. Razões? Que razões? Eu sou filho dele também. Sim. E você escolheu me abandonar aqui. Você escolheu fugir. Você escolheu deixar ela cuidar. Lembra? Foram as suas palavras. Ele ficou vermelho. Camila estava atrás dele, os olhos verdes cheios de ódio. Isso é injusto, ela disse. Ele não pode fazer isso. A gente vai entrar com processo. A gente vai... Vai o quê, Camila? Contestar decisões que o meu pai tomou com plena consciência há 6 meses? Documentos registrados em cartório? Boa sorte. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Um médico apareceu. Família de Antônio Silva? A gente virou. Sim, ele está estável. Respondendo bem ao tratamento. Vamos mantê-lo em observação por mais alguns dias, mas o prognóstico é positivo. Senti meu corpo inteiro relaxar. Posso vê-lo? Sim, mas só 2 pessoas por vez. Olhei para o Rafael. Você quer ir primeiro? Ele negou com a cabeça. Estava em choque, ou em raiva. Não sei. Fui eu e Teresa. Meu pai estava acordado, fraco, mas acordado. Quando me viu, ele sorriu. Você leu a carta, ele disse a voz fraca. Li. E eles voltaram? Voltaram. Ele riu. Foi uma risada fraca, mas genuína. Óbvio que voltaram. Me ajoelhei do lado da cama. Segurei a mão dele. Pai, você planejou tudo isso? Não planejei o AVC, filha, mas planejei a proteção. Eu sabia que se algo acontecesse comigo, eles iam te deixar. E eu não ia deixar você desamparada. Eles tão furiosos. Deixa eles ficarem. Eles vão ter que engolir. E ele estava certo. Nos dias seguintes, enquanto meu pai se recuperava, Rafael e Camila ficaram. Mas não porque queriam. Porque não tinham escolha. Eles não falavam comigo. Mal falavam com meu pai. Ficavam num canto do hospital, cochichando,
planejando, tentando entender como consertar o que tinha desmoronado. Meu pai teve alta uma semana depois. Voltamos para o Brasil todos juntos. O voo foi silencioso, tenso. Camila ficou o tempo todo digitando no celular. Rafael olhava pela janela, inexpressivo. Quando chegamos em São Paulo, a gente se separou no aeroporto, sem abraços, sem despedida. Só um até mais gelado. Meu pai foi para casa dele, comigo cuidando. Rafael e Camila foram para casa deles. 2 semanas depois, chegou a intimação. Eles estavam entrando com processo, contestação de doação, alegando coação, influência indevida, incompetência mental do meu pai. Tudo. Eu esperava. Meu pai também. Deixa eles tentarem. Ele disse tranquilo. Eles não têm caso. E ele estava certo. O advogado que eu contratei foi claro. As doações tinham sido feitas há mais de 6 meses, com laudos médicos atestando plena capacidade mental do meu pai, registradas em cartório, testemunhadas. Não tinha brecha. O processo foi rejeitado em primeira instância. Eles recorreram. Foi rejeitado de novo. Mas o melhor, o verdadeiro checkmate, veio 3 meses depois. Camila cometeu um erro estúpido. Ela postou no Instagram uma foto antiga dela e do Rafael num iate. A legenda: saudades de quando a gente aproveitava o dinheiro dos outros sem se preocupar. Ela apagou em 5 minutos, mas não foi rápido o suficiente. Alguém da família tirou o print, mandou para mim. Eu mandei para o advogado. Ele usou como evidência de má-fé no processo que eles tinham aberto. A juíza olhou a foto, leu a legenda e encerrou o caso. Caso arquivado, sem possibilidade de nova abertura. Rafael ligou naquele dia. Estava chorando. Helena, por favor, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre a gente. Sobre o pai. O pai tá bem, recuperado, feliz. E eu também. Helena, a gente perdeu tudo. Vocês não perderam nada. Vocês nunca tiveram. A Camila terminou comigo. Não sei porquê, mas não senti nada. Nem pena, nem satisfação. Só vazio. Sinto muito, Rafael. Você não sente. Você tá feliz. Não estou feliz, mas também não tô triste. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Ele desligou. Não falamos mais depois disso. Camila desapareceu. Soube por terceiros que ela tinha voltado para Goiânia, onde a família dela mora. Casou de novo, 6 meses depois. Um empresário mais velho, rico. Acho que ela finalmente achou o que procurava. Rafael ainda mora em São Paulo. A gente se esbarrou uma vez, num shopping. Ele estava com uma mulher nova, mais jovem, bonita. Ele me viu, acenou. Eu acenei de volta. Não paramos para conversar. Meu pai está bem. Mora comigo agora. A gente vendeu o apartamento velho. Comprou uma casa maior, com jardim. Ele planta tomates, faz pães, lê muito. Está feliz. Às vezes, à noite, a gente senta na varanda e ele fuma um cigarro escondido. Eu finjo que não vejo. Você se arrepende? Eu perguntei uma vez. Do quê? De ter deixado tudo para mim. Ele pensou por um tempo. Não me arrependo. Fiz o que era certo. Mas o Rafael, ele é seu filho também. E ele sempre será. Mas ser filho não te dá direito de ser cruel, de abandonar, de humilhar. Ele estava certo. Hoje, 3 anos depois daquele dia em Lisboa, eu penso muito sobre família, sobre o que significa realmente. E cheguei a uma conclusão. Família não é quem divide o mesmo sangue. Família é quem fica, quem cuida, quem escolhe você todos os dias, mesmo quando é difícil. Eu poderia ter desistido. Poderia ter deixado meu irmão e minha cunhada me tratarem como capacho para sempre. Poderia ter aceitado o papel de a coitada que cuida do pai enquanto eles aproveitam a vida. Mas meu pai me ensinou algo naquela viagem, mesmo sem eu saber na época. Dignidade não é sobre gritar, sobre bater de frente. É sobre se posicionar. É sobre saber o seu valor. E é sobre deixar que as pessoas mostrem quem realmente são. Rafael e Camila mostraram. E pagaram o preço. Não sinto culpa. Não sinto remorso. Sinto paz. Porque no final, justiça não é vingança. Justiça é consequência. E consequência é inevitável quando você constrói sua vida em cima da crueldade. Se você está passando por algo parecido agora, se tem alguém na sua família que te diminui, que te humilha, que te trata como se você não importasse, eu quero que você saiba uma coisa. Você não deve lealdade a quem te desrespeita, nem mesmo se for família. Especialmente se for família. Documente tudo. Guarde provas, não por paranoia, mas por proteção. Porque um dia, quando a máscara cair, você vai precisar se defender. E quando esse dia chegar, você não vai estar sozinha, você vai estar preparada. E preparação, minha amiga, é a diferença entre ser vítima e ser protagonista da sua própria história.
Hoje você ouviu minha história de como meu irmão e minha cunhada tentaram me usar, me humilhar e como meu pai, mesmo doente, teve a lucidez de me proteger. Se você já sentiu essa dor de ser desvalorizada por quem deveria te amar, saiba que eu te entendo. E se você está passando por algo parecido agora, lembre-se, documentar tudo não é ser paranoia, é ser inteligente. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aquele like. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais de superação importam. Se você quer mais relatos como esse, de gente que não aceitou ser pisada, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários, você acha que eu exagerei na minha reação ou você teria feito a mesma coisa? Tem gente na sua família que te desrespeitou e você ainda não teve coragem de enfrentar? Compartilhe a sua história aqui embaixo. Às vezes, só de escrever já é um primeiro passo para a cura. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, mesmo que seja com família. Você pode estar ajudando alguém a encontrar a força que precisa. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que a herança que a família inteira achava que era do irmão mais velho, na verdade tinha uma reviravolta que ninguém esperava. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. Sua presença importa. Até o próximo relato.